Senadores aprovam PEC para tornar estupro crime inafiançável. Base aliada tenta acordo para votar novo programa de renegociação de dívidas de estados com a União. E presidente Temer veta partes da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, muito bom dia. O Senado aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que torna o crime de estupro inafiançável e imprescritível. A votação em segundo turno foi por unanimidade e a matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Com a proposta, o estupro, juntamente com o racismo, passa a fazer parte da Constituição como crime inafiançável e imprescritível. Isso significa que não admite o pagamento de fiança e que a punição pode ser feita mesmo após vários anos. O autor da PEC, senador Jorge Viana, disse que muitas vezes esse tipo de crime não é notificado e que, por isso, os estupradores ficam impunes. Essa proposta de emenda à Constituição, eu acho que é uma resposta, é uma voz que vai se sobrepor ao silêncio que nós temos hoje desse quase meio milhão de crimes de estupro que o Brasil vive e silencia diante disso. As crianças, os adolescentes, agora, certamente, aprovada essa PEC, terão uma lei que vai procurar protegê-los melhor. Os senadores também aprovaram requerimento para que o projeto de resolução, que reduz de 25% para 12% a alíquota do ICMS cobrada no querosene de aviação, vá à Comissão de Infraestrutura para a realização de audiências públicas. O acordo é para que a proposta retorne à pauta do plenário em 15 dias. O presidente Michel Temer sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. O texto estabelece as prioridades para a elaboração do orçamento anual e foi aprovado pelo Congresso em julho. O presidente decidiu vetar a parte da lei que priorizava o Plano Brasil Sem Miséria, as metas do Plano Nacional de Educação e o incentivo ao enfrentamento da violência contra a mulher. A justificativa foi de que o governo precisa de flexibilidade para ajustar as contas. É lamentável que o governo faça isso, enquanto poderia fazer outras reformas, outras medidas no sentido de promover uma justiça tributária maior, ou seja, exigir mais de quem pode pagar para poder garantir os programas sociais. Entre as partes vetadas também estão a obrigação de os bancos públicos priorizarem políticas de redução da desigualdade, a exigência da publicação bimestral de financiamentos a estados, municípios e governos estrangeiros acima de R$500 mil, valores pagos pelo Tesouro Nacional acima de R$1 milhão para subvenção de taxas de juros também deveriam ser divulgados. O presidente também vetou a exigência de que as MPs com renúncia tributária tenham de vir com previsão de impacto orçamentário e vetou também a auditoria da dívida pública. Para 2018, foi mantida a meta fiscal de mais de R$131 bilhões de déficit. A expectativa do crescimento é de 2,49% e a inflação deve ser de 4,5%. O aumento do salário mínimo acompanha a inflação de 4,5% e deve chegar a R$ 979 no ano que vem. E para falar mais sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os impactos dos vetos da presidência à lei, convidamos aqui para vir ao estúdio o consultor Graciano Rocha, da Coordenação de Legislação e Normas Orçamentárias da Câmara dos Deputados. Bom dia, Graciano. É um prazer ter você aqui no nosso jornal. Quantos vetos foram à Lei de Diretrizes Orçamentárias? Então, nessa edição da LDO para 2018, nós tivemos um total de 67 itens vetados, contando dispositivos do texto da lei e dos anexos, o maior número de vetos que já houve a uma LDO. E o país vive um momento de ajuste fiscal, nas contas do governo. Mas alguns desses vetos foram contestados por críticos, Você poderia elencar alguns desses vetos?
Então, por exemplo, alguns vetos que são criticados a cada ano, não só nessa edição, o corte das prioridades que são indicadas aqui no Congresso, né, pelos parlamentares. Os parlamentares sempre indicam, ou no anexo, ou no próprio texto da lei, algumas prioridades que o governo deve ter para o ano seguinte. E essas prioridades foram quase totalmente vetadas. E um outro que parecia, um texto que era esperado que permanecesse no texto e acabou também sendo vetado, é a questão do controle da despesa obrigatória, né, durante a discussão na Comissão Mista de Orçamento. Esse ponto foi bastante realçado por vários parlamentares e ele acabou sendo vetado. Pois é, agora, falando sobre incentivos fiscais, havia um ponto na LDO que tentava reduzir os incentivos fiscais que o governo dava, justamente para não prejudicar a arrecadação, mas foi vetado também. Esse item também foi vetado, né, seria um controle, né, um incentivo que a LDO estaria dando, uma indução ao comportamento do governo, né, de encaminhar projetos, de tomar medidas que levassem à redução da renúncia fiscal. Mas esse item também acabou sendo vetado, né? O governo acaba querendo ter uma liberdade maior para fazer essas renúncias, né, conforme o momento. Pela LDO original, que saiu aqui do Congresso, o governo também não poderia conceder aumentos ao funcionalismo público para depois que o mandato terminasse, ou seja, para 2019. Vetaram também. O que o governo está querendo com isso? Então, o que ocorre, né, em relação aos reajustes de pessoal é que há algum tempo o governo tem feito reajustes parcelados, né? Normalmente em 3 anos, 4 anos, mas normalmente 4 anos. Então, uma lei de planos de carreira que aumenta o salário dos servidores, o reajusta, ela concede parcelas de reajuste por 4 anos e durante 4 anos o governo não se sente pressionado a fazer renegociações. Então, o principal argumento que o governo tem para vetar esse dispositivo, né, que traria, então, uma limitação a esse reajuste parcelado. Os reajustes valeriam por menos tempo, por exemplo, para o ano que vem só valeria por 1 ano, né, teria que ser restrito ao mandato. Isso aumentaria as rodadas de negociação, aumentaria as pressões das categorias de servidores por reajustes. Certo. Então, em síntese, no geral, esses vetos aí podem comprometer de alguma maneira o ajuste fiscal? Não, os vetos, na verdade, eles tentam dar uma liberdade maior para o governo, né, de alocar despesas onde ele acha que será mais necessário, né, sem dar uma camisa de força anteriormente, né. Ele tenta ter essa maior liberdade, mas em vários pontos a vontade do Congresso acaba sendo desrespeitada. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso telejornal. Um prazer. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que a base aliada está tentando construir um consenso sobre o texto da medida provisória que trata de um novo programa de renegociação de dívidas com a União, uma espécie de refis. O Congresso prorrogou o prazo para o dia 11 de outubro, que terminaria esta semana. O prazo para adesão ao programa está previsto para o dia 31 deste mês. Eunício se reuniu nesta quarta-feira em um almoço com o presidente da Câmara, o ministro da Fazenda e com líderes partidários para falar da MP 783. A comissão mista do Congresso fez mudanças à redação enviada pelo Executivo, o que não agradou aos governistas. A arrecadação em 2017 teria uma queda de 13 bilhões de reais. Isso dificultaria mais ainda o cumprimento da meta fiscal para este ano, que já é negativa em 139 bilhões de reais. Por isso, eles decidiram que uma nova comissão de senadores e deputados tentasse dar mais equilíbrio à proposta. Eu indiquei 2 senadores, o Rodrigo indicou 3 deputados, 4 deputados, para fazer o entendimento final em relação a essa questão do refis o mais rapidamente possível, para que eles façam o entendimento no relatório. No relatório para efeito do plenário, para discussão no plenário. O Poder Legislativo age diferentemente, pensa diferentemente do que pensa, obviamente, a área de arrecadação do governo. É natural que isso aconteça. Então, o governo e a área econômica têm um pensamento pleno de arrecadação. E nós temos um entendimento de pensar também no consumidor e não apenas na questão da receita, de criação de novos impostos, de aumento de carga tributária. Então, é nosso papel defender a sociedade.
A Comissão Mista da Medida Provisória 778 aprovou ontem um relatório do senador Raimundo Lira. A MP define regras para o parcelamento de dívidas de estados, municípios e do Distrito Federal com a Previdência. O texto, que segue para a análise da Câmara dos Deputados, define um prazo de mais de 16 anos para quitar os débitos com redução nas multas e nos juros. Com a renegociação, DF, estados e municípios podem voltar a receber recursos federais por meio de convênios. O governo prevê a adesão de 2.000 municípios, mas 1.800 prefeitos já assinaram o refinanciamento dos débitos previdenciários. O relator avisou, no entanto, que todos esses acordos já assinados deverão ser revistos pela equipe econômica, porque ele aumentou de 25% para 40% o desconto no valor das multas, o que vai reduzir o montante devido. Tinha várias emendas pedindo para aumentar para 80%, para 90%, para 99%, mas eu fui até 40%, que é um ganho razoável, que não vai ter impacto naturalmente na receita da Previdência Social, então, mas é um ganho significativo para os municípios. Vai criar as condições para que os municípios e estados possam ter a certidão de quitação junto à Previdência Social e aí, com essa quitação, poder assinar os convênios com o governo federal. E hoje, aqui no Senado, haverá várias atividades. Vamos acompanhar a agenda das comissões do Senado para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, haverá audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater o direito de pacientes com doenças raras ao tratamento. Também às 9 horas, audiência pública conjunta das Comissões de Relações Exteriores e Direitos Humanos sobre as denúncias de que a Agência Brasileira de Inteligência investigou autoridades. Às 9h30, outra reunião da Comissão de Direitos Humanos, desta vez para discutir a demarcação e titulação de terras para comunidades quilombolas. Às 11 horas, a Comissão de Relações Exteriores analisa protocolos internacionais firmados pelo Brasil, entre eles um da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, sobre o compromisso com a democracia. E às 6 da tarde, a Comissão Senado do Futuro faz um debate, uma audiência pública sobre os dilemas para a construção da democracia no Brasil. E foi instalada nesta quarta a CPI dos maus tratos, destinada a investigar irregularidades e crimes relacionados a abusos e descasos contra crianças e adolescentes. Com 7 membros titulares e 5 suplentes, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá 6 meses para desenvolver seus trabalhos. Creches, abrigos e instituições que deveriam proteger os menores de idade estarão no foco das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito. No requerimento para a criação da CPI, o senador Magno Malta cita denúncias de vários tipos de violência contra crianças e adolescentes, como trabalho infantil, maus-tratos físicos, psicológicos ou intelectuais, abuso sexual, abandono e negligência em instituições e abrigos. Esta conselheira tutelar do Gama, no Distrito Federal, confirma que esses casos acontecem. Esses dias fechou uma aqui no Gama, uma creche particular. Fechou porque as crianças lá, além de serem maltratadas, ainda mamadeira era toda mofada, a alimentação não era adequada. O macabro desafio da baleia azul também deve ser investigado pela CPI. Nós vamos em todas as vertentes, tanto a baleia azul, que leva a esse jogo mortal, ao suicídio ao final de tudo isso, quanto também esse incentivo das redes sociais à automutilação de jovens levados à depressão. Nem a automutilação, nem o suicídio são fenômenos novos, mas a divulgação através das redes sociais pode ampliar o efeito contagioso. Especialistas alertam que a maioria dos suicidas falou que estava pensando em se matar e os outros deram a entender. Conversar sobre o sofrimento, a vontade de morrer, oferecer e receber apoio e amizade já são formas de proteção. A criança e o adolescente que se sente importante, que se sente processo daquela família, que se sente membro integrante daquela família, é muito mais difícil que ele entre no processo de drogadição, é mais difícil que ele entre no processo de uma baleia azul, é muito mais difícil com que ele entre numa situação de risco, porque ele está sendo amparado. Não adianta colocar na lei e a gente não fiscalizar.
E só o conselheiro tutelar ele não vai ter pernas, porque o que são 5 conselheiros tutelar no universo de 100 mil habitantes. E essas foram as notícias no início desta quinta-feira aqui no Senado. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.